Você vai assistir Simplesmente. Oferecimento Cofrio. Receitas com sabor a toda prova. Parmesão ralado Celita. Nova embalagem. Novidades é mais Celita. Hoje nós vamos falar sobre um tema fantástico. Nossos filhos não terão mais medo de dentista. Para isso nós trouxemos aqui a doutora Patrícia Lóquio, ela que é odontopediatra e ela vem falar sobre prevenção. Quem se previne, com certeza não precisa de ter medo, né? Teremos aqui logo depois a médica veterinária que vai trazer uma delícia pra gente de cãozinho para mostrar o quanto é importante o tratamento desses que convivem junto com a gente. Então, não saia daí, porque este é o Simplesmente com Elusa Xavier e ele já está no ar. Hoje nós trouxemos um assunto assim que eu acho interessantíssimo. Primeiro que nós vamos falar sobre prevenção. Depois nós vamos falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é criança. Para isso nós trouxemos aqui uma doutora que é odontopediatra, quer dizer, especialista em tratamento dentário de criança, né? Nós estamos aqui com a doutora Patrícia Lóquio e ela vem para falar um pouquinho para a gente sobre prevenção. Mas, doutora, eu já quero fazer uma pergunta assim para os pais já ficarem em alerta. Quando a gente fala de dentista, a gente fala de medo, de nervoso. Como é que é essa coisa de não sentir isso? É um prazer ter você aqui. Olha, Lúcia, muito obrigada pelo convite. Eu sou sua fã. Ai, obrigada. Pelo ótimo serviço que você presta para a sociedade, levando o quê? Conhecimento. O conhecimento é o ouro da modernidade. Verdade. Eu acho que a gente vai ter uma sociedade melhor através da informação e do conhecimento. Isso mesmo. Então, você sempre convidando, né, profissionais de várias áreas e com isso você leva um conhecimento que vai facilitar o dia a dia das pessoas. Isso então, mesmo. Parabéns pelo Obrigada, ótimo querida. trabalho. E eu aqui hoje, né, a minha missão é falar sobre prevenção. Porque quando a Elúcia fala, né, em choro, em crianças chorando, a gente imagina o quê? Dor de dente. Verdade, isso né? é péssimo. Isso, só que a odontologia avançou muito. Avançou em tecnologia, em conhecimento, a saúde pública melhorou. A odontologia tem um marco quando teve a fluoretação da água. Uhum. A fluoretação foi incluída como os 10 maiores benefícios da humanidade. Olha que então, bacana. essa fluoretação, ela torna-se o esmalte do dente mais resistente. Então, hoje é possível uma criança ter todos os dentes descidos sem a doença cárie e toda a dentição permanente, passar por toda a vida sem conhecer o barulhinho do motor. Olha que bacana isso, você chegar no consultório com o filho e ele não ter medo do dentista. Então vamos começar a nossa entrevista ensinando bem direitinho, porque a gente fala assim, com quantos anos eu devo levar meu filho a um odontopediatra? Excelente pergunta. A gente fala assim, erupcionou o primeiro dentinho, já é hora de pedir ajuda. Nós trabalhamos com uma rede de pediatras muito bons, que também conduz essa mãe, e aí fala assim, nossa, mas só tem um dente. Sim, essa consulta, essa primeira consulta, é exatamente o que? Essa mãe vai adquirir o conhecimento. Uhum. Qual creme dental usar, o tipo de alimentação. E aí, depois ela vai espaçando, ela pode ir de ano em ano e as crianças vão amando. Ah, mas a criança chora. Sim, ela chora por uma imaturidade emocional dela. Quem tem que ter maturidade são os responsáveis. A criança chora até porque quer um presente, né, Sim, doutora? Por que não vai sim. chorar por isso? Então, quando a gente estabelece esse protocolo de prevenção, o resultado, hoje a nossa clínica
80% das crianças comparecem para fazer a revisão. Olha que bacana isso. Isso é uma conscientização. Sim, é uma Isso mudança. é um trabalho... É uma mudança de hábito. Sabe, Lúcia, porque a cárie é uma doença. É uma doença provocada por uma bactéria. Então, desde o momento que isolou essa bactéria e sabe que ela é açúcar dependente, ou seja, ela só consegue causar o mal no ambiente propício, nessa saliva que ficou ácida. Então, a gente lutar contra o inimigo, sabendo do que esse inimigo gosta, é mais fácil. Entendi. Então, hoje, a gente fala que qual é a primeira prevenção? Educação alimentar. Quando você fala de alimentação, educação alimentar, me vem muito à memória essa coisa do doce, dos refrigerantes. Mas as crianças querem. E aí? Elúcia, isso aí é cultural. Só que um outro estudo comprovou que o açúcar, ele libera um neurotransmissor, que é a serotonina, que causa prazer. Então, é mais do que um prazer do sabor. Aquilo ali, numa criança, num adulto, você chupa uma bala, você come um chocolate, te dá a sensação de prazer, de alívio. Então, é viciante. O açúcar é viciante. É cultural, realmente. É cultural. Mudar uma cultura demora muito tempo. Sim, os avós adoram dar doces, dar balas, né? Mas se a gente pensar que o açúcar vem da cana-de-açúcar, que é do mesmo lugar que vem o álcool, que faz as bebidas, é o mesmo mecanismo de vício. Assim como vicia numa bebida alcoólica, você vicia no doce. Então, essa criança, ela não necessita de conhecer esse açúcar. Esse corpo não precisa de ter esse tipo de prazer. Isso não te pertence? Não pertence. Então, lá no consultório, a gente, quando chega a criança que já tá, que a gente vê que está viciado em doce, a gente faz um combinado. Pode comer o doce sábado e domingo, que a bactéria não trabalha. Durante a semana... você vai o quê? Vai usar o açúcar da fruta, né? Que é um outro mecanismo. Então, o que acontece? Mas é só uma balinha. Mas há toda uma ação química. Você chupa uma bala, a sua saliva, por 2 horas, ela vai cair o pH e ela vai estar corrosiva. Vai causar o quê? Um ataque no esmalte do dente. Então, não é engoliu e acabou. Não, continua aquele processo químico. Então, o creme dental com flúor, que é uma outra polêmica, mas que a gente recomenda, desde que erupcione o primeiro dentinho, já se usa o creme dental com flúor. Vamos falar sobre isso no próximo bloco, que eu acho muito interessante, porque a gente chega no supermercado, na farmácia, a gente não sabe qual creme dental comprar. Exatamente. Então, não saia daí, porque nós vamos aprender isso, não só para criança, mas para a gente também, né? Já já nós estaremos de volta. Você está assistindo Simplesmente. Oferecimento: requeijão Copo Celita. Muito mais sabor. Novidades é mais Celita. Cofril. Receitas com sabor a toda prova.